se apresentou à Polícia Civil o homem que agrediu até a morte o jovem Luiz Augusto dos Santos, de 22 anos. O caso aconteceu em Pedregulho, depois do Jogo do Brasil pela Copa do Mundo. Luiz teria tentado comprar drogas e acabou se desentendendo com o autor. Ele foi agredido com uma barra de ferro e depois foi atropelado. O autor, Fernando Sampaio, de 28 anos, contou à polícia que agiu em legítima defesa. Ele está em liberdade. Você vai acompanhar agora essa reportagem. Dona Regina passou o pior Natal da vida, após perder o filho Luiz de maneira cruel e saber que o assassino Fernando Sampaio, de 28 anos, está em liberdade. Muita tristeza, né? Muita tristeza, a gente não esperava, né? E aguardando a justiça para poder ver e sabendo que ele está solto e nós sem fazer nada. Foi muito triste. Esse Natal para nós foi muito triste. Luiz Augusto Rodrigues dos Santos tinha 22 anos. O trabalhador rural era usuário de drogas e, segundo a mãe, nunca foi violento. Ele era um menino muito adorável, muito amado, ele era animado, ele gostava de festa, ele brincava com todo mundo, ele era companheiro, né, porque morava só eu e ele era muito meu companheiro. Então, isso aí, metade de mim, né, morreu, porque ele era tudo para mim, né. É difícil, é muito difícil. O Luiz, ele tinha vício em drogas? Tinha, ele tinha vício em droga, ele mexia, né, com essas drogas aí, mas era um menino bom, não fazia mal para ninguém, não brigava com ninguém, não tinha desafeto com ninguém. Pedregulho, todo mundo conhecia ele, todo mundo, né, que ele tinha apelido de Tigu, todo mundo era amigo dele. O crime aconteceu no dia 2 de dezembro, nessa rua do bairro Bela Vista, em Pedregulho. Luiz foi visitar um primo e, após assistir o Jogo do Brasil na Copa do Mundo, tentou comprar drogas de Fernando, que, segundo a família da vítima, é traficante. Após uma discussão, ele foi atingido com uma barra de ferro ou um pedaço de madeira na cabeça e, na sequência, atropelado. O trabalhador rural chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele saiu, né, para assistir o jogo, eu estava chegando da roça, ainda vi ele. Era um meio-dia mais ou menos, só que eu achei que ele ia embora, ele não foi. Quando foi 7 horas da noite, a minha filha me ligou, disse que tinha acontecido um atropelamento, né? Segundo ela, que foi o que passou para nós chegamos na Santa Casa, ele já estava entubado. Bem dizer, aqui em Pedregulho mesmo, ele já estava sem vida. E o que aconteceu lá no local que vocês conseguiram apurar, que vocês ficaram sabendo? Sim, nós ficamos sabendo que foi assim, ele estava lá na porta desse rapaz, eles teve uma discussão e ele saiu, né, que ele virou as costas, ele pegou um pé de cabra no porta-luva do carro, no porta-mala do carro e desferiu o golpe na cabeça dele. Meu filho já caiu desmaiado no chão, parece que ele deu mais 2 ferradas na cabeça dele, e ele não contentou com isso, ele ficou chutando ele no chão. E ali existia alguma dívida, alguma coisa? Porque foi dito na época dos R$14, né? Então, tá essa polêmica aí desses R$14. Mas a gente não entende, não sabe realmente o fundamento dessa discussão. 2 semanas depois, Fernando, que trabalha na limpeza urbana da cidade, se entregou. Ele confessou o crime em depoimento e, embora já tenha sido condenado por tráfico, negou que estava vendendo drogas. O delegado de Pedregulho, por enquanto, não quis gravar entrevista. Disse que a investigação segue em sigilo, mas confirmou que Fernando se apresentou à polícia. Agora, ele aguarda os laudos da perícia, que vão apontar a causa da morte. Já o advogado de Fernando disse que ele agiu em legítima defesa. Muito alterado, chamava Fernando de ladrão, falava que supostamente ele tinha comprado um objeto furtado ou roubado, e ele estava bem fora de si. Volta para sua casa, volta para sua residência, tá me atrapalhando, aqui é casa de família, para de ficar gritando.
Luiz Augusto não gostou do jeito que Fernando falou com ele e foi em direção ao seu pescoço. Então aquela agressão que era verbal iria virar uma agressão física de uma pessoa que estava exaltada, drogada, fora de si. Então Fernando, para sair daquela injusta agressão, para ele repreender aquela injusta agressão que ele vinha sofrendo, atual, ele se esquivou e, consequentemente, tinha um pedaço de pau no chão, debaixo de uma árvore. E ele pegou para se defender, em legítima defesa, e desferiu uma única paulada para Luiz Augusto sair daquele local. Na hora ele não viu onde tinha pego aquele golpe. Ele queria comprar e ele não queria vender. E eu acho que o valor era de R$14 que ele estava, e ele não quis vender, e ele pegou e falou um palavrão com ele e virou as costas para sair. Nele sair, ele foi e já acertou ele. Ele deu mesmo para matar. Ele deu na crueldade mesmo. Porque meu filho já caiu já morto. Porque o que respirava nele era só o coração. A polícia ainda não confirmou, mas segundo a família da vítima e o advogado de Fernando, foi uma outra pessoa quem atropelou Luiz Augusto após a agressão. Aí depois veio um rapaz e passou, né, com o carro em cima dele, assim, na lateral do corpo dele. Desceu do carro, tentou ajudar, né, tentou pegar ele, só que o pessoal que estava lá não deixou, que era para esperar a viatura chegar, e ele pegou, montou no carro e foi embora. Em meio ao luto, Dona Regina espera que o assassino do filho pague pelo crime que cometeu. O delegado, né, pediu a prisão dele, o promotor concedeu, né, só que como o fórum daqui de Pedregulho está em recesso, mandou para Franca, o juiz de Franca de plantão negou a prisão dele. Como que vai fazer deixar um assassino desse, covarde, impune na rua? E agora, quase 20 dias depois, o que a senhora espera? Justiça, né, que não está tendo. Infelizmente, não está tendo justiça. Bom, aí é aquela história, né? Sofre todo um processo, se houve a negativa, conforme disse a mãe desse rapaz que morreu, o delegado precisa ter mais provas para justificar isso, passar pela promotoria e assim chegar no juiz novamente para ver se ele acata ou não essa prisão.